Ainda sobre essa modalidade de resposta, que é a reconvenção, temos que mencionar a questão do interesse processual, né? Ou a falta de interesse processual na apresentação da reconvenção. Primeira hipótese que cumpre nos mencionar é que não há interesse processual se a reconvenção ela é apresentada apenas com a finalidade de se obter o resultado pretendido por meio da contestação. Ou seja, se apresenta a reconvenção, mas não faz um pedido contraposto. Apenas se pleiteia a improcedência, apenas se pleiteia, através dessa resposta, a extinção do processo sem julgamento do mérito, né? Então ele vai buscar efeitos, ele vai buscar o objetivo dele, a finalidade dessa reconvenção, o atingimento de objetivos próprios da contestação, tá? Então ele vai buscar o quê? A extinção do processo sem análise do mérito ou a extinção do processo com análise do mérito, mas uma improcedência da ação. Tá? Então, quando ele entra com a reconvenção, mas não para fazer um contra-ataque, mas sim para fazer apenas a defesa, né? O que é típico de uma contestação, a gente fala que ele padece de interesse processual reconvencional. Tá? Então, não há interesse de agir, não há interesse processual na reconvenção, se ele, na verdade, não se utiliza da reconvenção. Né? Se ele acaba apenas adotando a expressão, apenas apresentando uma petição, denominando ela de reconvenção, mas que no fim a finalidade, o objetivo dele não é a procedência de um pedido contraposto. Tá? E outra hipótese apontada pela doutrina em que o autor na reconvenção, né, ele é carecedor de interesse processual, é quando as ações têm natureza dúplice, tá? E o pedido contraposto, ele deve vir no bojo da própria contestação, ele deve vir na contestação e não na reconvenção, tá? Então, ações do juizado, as ações possessórias, a ação de exigir contas, a consignação e pagamento, né? As ações de desapropriação têm também essa característica, né? Possibilidade de um pedido contraposto, mas ele deve ser veiculado na contestação e não na reconvenção. Tá? Então, se houver previsão em lei de que o pedido contraposto deve vir na contestação, a apresentação de reconvenção por parte do autor, lhe faltará interesse processual reconvencional, ok? Ainda com relação à reconvenção, falar dos requisitos, né? A observância de requisitos necessários para essa modalidade de resposta, tá? Como nós falamos que é uma verdadeira ação, né, que poderia ser proposta de maneira autônoma, mas vai poder ser veiculada dentro da resposta apresentada pelo réu, né, deve-se observar as condições gerais da ação, tá? Legitimidade de partes, interesse processual, né, deve ter interesse no reconhecimento daquele pedido contraposto, né? Deve haver a identidade subjetiva bilateral, ou seja, a parte já deve estar no processo para que seja parte legítima na reconvenção, tá? Deve também se observar os requisitos da petição inicial. Como é uma verdadeira ação autônoma, no bojo da contestação, eu vou ter que observar aqueles requisitos do 319, né? Desculpa, mencionar lá, por exemplo, o valor da causa, é requisito da peça de reconvenção, né? Causa de pedir, pedido, né? Pedido contraposto propriamente dito, esses requisitos necessariamente se devem compor a reconvenção porque faz parte das condições gerais da ação, uma vez que a reconvenção é uma verdadeira ação, né, autônoma que é aforada dentro de um processo já em curso, tá? E deve-se também, como condição geral, atentar para o respeito à tempestividade, porque existe prazo para apresentação de reconvenção. Nós falamos ainda há pouco que o prazo é de 15 dias, né? Então, nesse prazo é que deve haver a apresentação para que, uma vez atendida a essas condições, a reconvenção possa ser analisada, tá? Mas não só condições gerais, para que ela possa ser analisada também, ela deve se atentar para condições específicas, tá? E as condições específicas a gente extrai do próprio 343, né? O caput do 343, ele já fala que é possível apresentar a reconvenção, né? Propor reconvenção,
para manifestar pretensão própria com a ação principal ou com fundamento da defesa. Ou seja, a existência de uma ação pendente. Tá? O processo eles deve estar ainda pendente de julgamento. Tá? Então, na oportunidade da defesa, né, que vai poder ser manuseada a peça de reconvenção. Então o processo tem que estar pendente, né? A existência de conexão entre as duas causas, também extraímos a ideia da leitura do próprio caput do 343. Deve ainda, como condição específica da reconvenção, haver a mesma competência do juiz, ou seja, o juízo competente para analisar a ação deve ser o mesmo juízo competente para analisar a reconvenção, né? No exemplo aí da ação de exoneração de alimentos e majoração de alimentos, né? O juízo competente é o mesmo, é o juízo do domicílio da criança, né? Do alimentando, né? Da criança que recebe os alimentos, tá? E ainda como requisito específico, e esse requisito da competência do juízo está no 327, parágrafo 1º, né? Inciso 2 do CPC, o 327, parágrafo 1º, inciso 2 do CPC, ele dispõe sobre a possibilidade de, num único processo, haver cumulação de pedidos, haver mais de uma pretensão veiculada num único processo. O inciso 2, ele traz a necessidade, o requisito de que seja o mesmo juiz seja competente para reconhecimento de ambos os pedidos. Aqui é a mesma coisa, o juízo deve ser competente para analisar o pedido da ação e o pedido da reconvenção. Okay? E deve haver também a identidade de procedimento para a ação e reconvenção. Da mesma forma que o 327 traz para acumulação de pedidos, né? Identidade de procedimentos. Então, devem elas adotar procedimentos especiais, como nesses casos aí das ações de exoneração e de majoração de alimentos, né? Que tem assento na lei de alimentos, com regras especiais de procedimento, né, ou ambas serem de procedimento comum. Deve haver aí uma identidade de procedimento para que a ação e reconvenção possam ser analisadas pelo juiz uma única vez, ou seja, dentro de um único processo, ok? Sobre essa questão, trazemos uma jurisprudência ilustrativa do que estamos falando, né? Dessa questão dos pressupostos de validade, dos requisitos da minha reconvenção. Diz aí um julgado do STJ da 4ª turma, reconvenção, requisitos e pressupostos, né? Na linha da doutrina, além dos pressupostos que são comuns a toda e qualquer relação processual, quando se apresenta a reconvenção, há que se atentar ainda para os pressupostos que lhes são específicos, a saber, conexão, pendência de processo e identidade de procedimento, tá? Então, conforme diz aqui esse trecho de doutrina, fica claro que o cabimento, né, os requisitos, os pressupostos de validade da minha reconvenção devem atentar aos pressupostos gerais, né, típicos de qualquer relação processual, como diz aqui o julgado, e mais os pressupostos específicos, as condições específicas de validade da minha reconvenção, que são essas mencionadas: processo pendente, questões conexas, identidade de procedimento e também identidade de juízo competente, ok? O 343, parágrafo 2º, ele fala a respeito da desistência da ação originária, como isso vai refletir na ação reconvencional, na reconvenção, né? Diz o parágrafo 2º do 343. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Ou seja, a desistência da ação, né, do autor em face do réu, ou a extinção dessa ação sem análise do mérito, não vai ser impedimento, não vai obstar o prosseguimento da ação reconvencional, ou melhor, da reconvenção do réu em face do autor. Tá? Então, previsão expressa no código, veio sedimentar o que a jurisprudência já entendia, né, de que são verdadeiras questões típicas de ações autônomas. Então, a extinção de uma sem análise do mérito, né, seja pela desistência ou por outra causa que impeça a análise do mérito, não vai importar na extinção sem análise do mérito daquela
questão autônoma, ventilada por meio da reconvenção, né? Isso a gente traz através de um julgado aí, que a gente ilustra para vocês, cita aí no material de vocês, é um julgado do TJ do Rio Grande do Sul, que fala: a desistência da ação não obsta o prosseguimento da reconvenção interposta, nos termos do artigo que lá no CPC antigo era o 317, agora está no 343, parágrafo 2º, tá? Ação e reconvenção são ações autônomas. Sendo a reconvenção uma outra ação, a extinção do processo sem julgamento do mérito, no que se relaciona ao pedido do autor, em nada afeta a relação processual decorrente do pedido reconvencional. Tá? Então, nesse caso, fica claro que são questões autônomas. A desistência da ação ou a extinção dela sem análise do mérito não implicará, não prejudicará a análise do pedido reconvencional, não prejudicará a reconvenção propriamente dita, tá? Quando falamos de reconvenção, né, pessoal? Eu volto então agora, nosso tempo já terminou, eu volto no próximo vídeo para falar do procedimento, ok?